Vamos ler então Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que dizem assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aí está então a oração, famosíssima oração, né, do Pai Nosso. E eu quero começar, eu estava conversando antes aqui com o pastor Lucas, antes de a gente começar a aula, falando um pouquinho sobre esse texto, e aí eu vou tentar expô-lo de uma maneira que ninguém mais consiga pregar nesse texto, porque daí não vai acabar o assunto, né? Eu quero tentar tirar o máximo proveito desse texto, já que a gente tem essa oportunidade de ouro de podermos ficar aqui 1h30, 2 horas, né? Então, vamos aproveitar bem isso, aproveitar que está frio hoje também, a gente pode se aquecer também ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo um pouquinho com Ele, né? Queridos, nós temos aqui então uma coisa muito preciosa. Nós temos aqui Jesus continuando as suas explicações que foram dadas na aula passada a respeito da oração, de como nós devemos orar. Nós vimos que nós não devemos ser hipócritas. O Senhor Jesus começa o capítulo 6 ali, né, que na verdade não é um capítulo, mas ele começa esta parte, essa continuação do seu sermão, da sua pregação, lá no que nós chamamos de Sermão do Monte, né? Ele começa falando um pouquinho sobre hipocrisia. Não sejam vós hipócritas, não façam as coisas de maneira leviana, como os ímpios, como os pagãos, como os fariseus. Enfim, ele vai nos dando aí várias dicas, tanto de como nós devemos agir em relação às pessoas que passam necessidades, né? Ele fala um pouquinho da esmola, do cuidado com o outro, com o necessitado no comecinho. Depois ele vai falando um pouco sobre a oração e vai nos dando dicas de como nós devemos então perceber ou nos perceber diante do nosso relacionamento com o Senhor Deus, ou seja, como que nós falamos com Deus, como que nós conversamos com Deus. Isso foi o que nós vimos um pouquinho na semana passada. E aí, logo depois, agora o Senhor Jesus então vai nos conduzir a algumas reflexões a respeito de como nós devemos orar, qual o modelo que nós devemos seguir, como que nós devemos, diante de Deus, quando nós estamos diante de Deus, fazer a nossa oração, perceber como que deve ser conduzida a conversa que nós vamos ter com Deus, seja de maneira pública, ou seja, aqui na igreja, como culto público, quando todos nós estamos reunidos, seja no nosso culto particular também, nos momentos que nós estamos a sós com Deus, ou seja, naquele momento que nós estamos, entre aspas, né, nós vimos que não necessariamente precisamos estar no quarto fechado, mas quando nós estamos a sós com Deus, né, quando só Deus escuta aquilo que eu e o meu coração, a minha alma, tem para derramar diante da presença dEle, né? Primeira coisa que nós devemos saber aqui, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é a respeito de um modelo de oração. A respeito de um modelo, nós temos que lembrar o seguinte: o modelo ele é variável. O modelo de oração não quer dizer que o Senhor Jesus está dizendo, olha, a partir desse momento, vocês, quando orarem, vocês precisam falar esta oração ou repetir essa oração. Muito pelo contrário, o que ele nos dá de fato é um modelo, uma forma, uma perspectiva, algo que nós podemos olhar e falar, puxa, se eu começar assim e for seguindo isso daqui, eu tenho uma dinâmica melhor de conversa com Deus, né? Nós podemos perceber isso, queridos, quando nós... É que aqui não tem nenhum adolescente, né? Se tivesse um adolescente seria mais interessante da gente comentar isso. Mas eu não sei se você já reparou alguma conversa de adolescentes, principalmente entre os 13 e 16 anos mais ou menos, quando eles estão conversando e aí eles não têm assunto, aí eles falam assim, você viu como o pelo do esquilo é marrom? É um negócio assim meio aleatório. Outro comentário talvez interessante, meio aleatório, não tem assunto mais, né? Às vezes você vê os adolescentes comentando algo, por exemplo, você já percebeu que os dentes da nossa boca são continuações do nosso esqueleto? Se você escovar os dentes, você está escovando o esqueleto, olha só. Assim, você não tem assunto, você vai trabalhando. Com Deus, meus irmãos amados, queridos, lindos, cheirosos, maravilhosos, não é assim.
A gente não chega para Deus sem assunto. Afinal de contas, a gente está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Pai Celestial. Então, de maneira nenhuma, nós vamos ficar sem assunto diante de Deus. Até porque se, de repente, você finalizar os assuntos que você tenha para tratar, você não precisa chegar para Deus e falar: Deus, por que você criou o piolho? Desnecessário, gente, desnecessário. Não precisa, né? Quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, Deus? Né? Uma conversa que não tem necessidade. Quando nós chegamos, queridos, diante de Deus, nós estamos expondo o nosso coração, nós estamos derramando diante de Deus a nossa alma. Nós estamos falando e demonstrando para Deus aquilo que é mais precioso para nós. Nós estamos demonstrando que nós queremos estar diante dele, nós queremos conversar com ele. Nós entendemos que Deus não só tem as respostas para nós, ou para as nossas petições, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para aquilo que nós precisamos enquanto pessoas, talvez para as nossas tristezas, as lutas que nós temos passado, talvez para pedir perdão por algum pecado, desfrutar do arrependimento ou do perdão de Deus, enfim. Agradecimentos infinitos que nós temos. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um tempo de relacionamento, um tempo de qualidade. E tempo de qualidade com Deus não é vão. Né? Nós nunca ficamos sem assunto diante de Deus. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós estamos falando com aquele que conhece o nosso coração. E não é incomum, eu sei que você vai ter testemunhos disso, se você estiver orando, e você fala: puxa, eu não sei mais o que dizer. Você começa a agradecer pelas coisas, você começa a orar pelos outros, você começa a colocar as coisas da igreja, os ministérios, os departamentos, as sociedades internas, as diretorias, e você vai. E se nós, de fato, não tomarmos muito cuidado, nós vamos, e de repente não saímos muito tempo da presença de Deus, né? Ficamos indo. O problema é que nós temos muita coisa para fazer. E nessas muitas coisas para fazer, nós achamos, erroneamente acreditamos que diante de Deus às vezes não tem assunto. Mas, queridos, pelo contrário, se nós estivermos com problemas de ter assunto diante de Deus, muito provavelmente, eu vou já chegar com essa bomba já, muito provavelmente, se nós ficamos sem assunto diante de Deus, é porque nós estamos olhando só para o nosso próprio umbigo. Porque quando eu estou falando de mim mesmo, o assunto acaba. Fala: Deus, eu preciso do teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Né? Vou falar mais sobre o quê? Mas a oração diante de Deus, como eu falei, não é só uma conversa simples ali para jogar conversa fora, tomando um café com um amigo, por exemplo. Não. A conversa que nós temos com Deus, ela é um derramar de quem nós somos na presença dEle, uma exposição de quem nós somos. É isso que de fato nós fazemos quando nós oramos. Então, não tem como acabar assuntos. Nós continuamos e vamos falando, e quando acaba de nós, acabamos de falar de nós mesmos, nós então passamos a conversar sobre outras coisas, sobre outras pessoas, porque afinal de contas nós entendemos que nós, enquanto cristãos, enquanto eleitos de Deus, filhos de Deus, pessoas que nasceram de novo, nós não somos individualistas diante de Deus, porque o mesmo Deus, que é meu Pai, que é meu Rei, meu Senhor, também é igual de todos aqueles que também são eleitos, que são filhos de Deus, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, quando eu percebo que as minhas orações, eu tenho uma certa dificuldade de conteúdo para orar, talvez é porque eu esteja olhando para quem eu sou demasiadamente, né? Eu esteja olhando demais para quem eu sou, me preocupando demais com as minhas necessidades e esquecendo que, independente se eu estou orando publicamente ou no meu quarto, no secreto do meu coração, do meu quarto, eu estou falando com um Deus que é pessoal, mas que também é um Deus relacional, público. É um Deus que se preocupa comigo, mas se preocupa igualmente com todo o seu reino. De modo que as nossas orações, elas precisam, precisa existir nas nossas orações essa dependência também de orarmos uns pelos outros, mesmo nos nossos momentos particulares, quando nós estamos falando também de nós mesmos.
Mas independente de tudo isso que eu estou falando, só um gostinho do que a gente vai falar muito sobre oração, nós precisamos lembrar, oração do Pai Nosso, então é um modelo. E esse modelo não deve ser seguido como uma reza, mas sim como uma forma de olhar para a oração. Por exemplo, nós estamos falando primeiro do alvo da oração. Pai Nosso que estais no céu é o alvo. Para quem nós estamos dirigindo essa oração? Né? E perceba, queridos, que a fala de Jesus é muito fascinante aqui, ela é muito fantástica, é incrível como o Senhor Jesus trabalha isso em nós, porque Ele não está dizendo, olha, quando vocês orarem, orem desse jeito, ó Senhor majestoso, aquele grandioso que se assenta sobre um alto e sublime trono, cujas vestes enchem o templo, e os serafins, e os querubins, e todas as hordas celestiais. O negócio é pessoal, extremamente pessoal. Pai nosso, que estais no céu. Isso é absolutamente incrível como que o Senhor Jesus nos traz esse diferencial das orações, de como que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. Porque veja, se nós olharmos, por exemplo, para os hindus, essas religiões mais asiáticas, né? Elas, mais meditativas também, elas não têm uma oração mesmo, né? Uma fala com Deus. É um negócio assim mais meditativo, uma coisa mais filosófica, um negócio assim mais contemplativo, né? Mas se você olhar para outras religiões monoteístas, como por exemplo os islâmicos, as orações deles também são mecanizadas. Eles não falam com Alá como se ele simplesmente fosse aquele pai presente, aquele amigo, aquela pessoa com quem você realmente vai poder abrir todas as partes do seu ser. É uma oração mais mecanizada também. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber algumas orações ali, mas no contexto geral, as orações também eram de maneira repetitiva, também eram semelhantes, não como se Deus fosse de fato pessoal, mas como se Deus fosse uma divindade, como se fossem os deuses do Olimpo, por exemplo, né, os deuses gregos, egípcios, que você tinha que fazer rituais para você poder falar com Deus, né? Eu fico pensando às vezes, queridos, que quando o nosso conceito de Deus, ele é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, Deus é todo poderoso, né? Deus ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, né? São os 3 atributos invisíveis, né? Os 3 atributos incomunicáveis de Deus que nós não conseguimos explicar. Mas quando nós olhamos para Deus, você já percebeu como as pessoas elas tendem a colocar Deus como se ele fosse como é que eu posso dizer assim, um Deus de série, de filme, uma coisa assim meio que tem pouco poder, que tem limites, sabe como? Porque às vezes a gente acha que Deus é meio eu vou usar essa palavra assim, às vezes a gente acha que Deus é meio burro. Isso vale não só para as nossas religiões, mas para outras religiões. Porque assim, se Deus é Deus, e Ele sabe de todas as coisas, Ele é todo poderoso, será que Ele não entende uma conversa? E eu preciso ficar repetindo? Eu preciso fazer como se fosse um ritual? Sabe como? Às vezes parece que a gente não conhece Deus. Parece que a gente não se relaciona com um Deus de fato que é todo poderoso. Porque a gente às vezes está na mesma pegada, no mesmo jeito, é sempre a mesma coisa, é sempre aquela oração ali antes de dormir, uma coisa mais assim, às vezes até meio contemplativo, às vezes se repetem as mesmas coisas. Mesmo nas nossas orações mesmo, né, nós que não oramos repetidamente, como um mantra ou alguma coisa assim, mas mesmo as nossas orações, elas às vezes são repetitivas, às vezes a gente pede algum livramento, a gente pede alguma resolução de problema, às vezes a gente pede perdão por algum pecado, às vezes a gente vai falar sobre alguma coisa da família, alguma coisa da igreja, alguma coisa que nos incomode, das nossas emoções, de quem nós somos, enfim. Mas a gente corre o risco de tornar essas coisas mecanizadas, porque a gente vai tratando como se elas fossem assim, eu já coloquei diante de Deus e eu tenho que ficar colocando, né? Vai que um dia Ele me responde. Mas não é assim. Nós estamos falando, irmãos queridos, de um Deus que nos entende. E que entende muito mais do que nós mesmos acerca de nós.
porque Ele nos criou, Ele nos conhece. Então, quando nós chegamos para Deus, às vezes falando, Deus, eu estou triste porque essa semana alguém me falou tal coisa. Irmãos queridos, Deus não percebe isso. Deus não está nem aí com o que o outro falou para você. Ele vai mais a fundo. É muito mais a fundo. Como que nós podemos entender isso? Como que nós podemos acreditar nisso? Porque o próprio Deus nos disse, quando você orar, ore de maneira pessoal, dizendo, Pai nosso. É para você falar com Deus como se de fato você estivesse falando, como se você fosse aí uma criança, perceba, talvez vocês que já têm filhos, perceba como que os filhos falam com os pais. É como se, eu não sei, faz tempo que eu não sou criança mais, mas quando eu me lembro que eu pedi alguma coisa para o meu pai, para o meu avô, para a minha mãe, né, para aqueles que são responsáveis, a gente pede, quando criança, com a certeza de que a gente vai receber, que vai ser respondido, que vai ser atendido, talvez não do jeito, né, que a gente queira, né, enfim, mas é praticamente impossível que a gente não vai ser atendido, que a gente não vai ser respondido de alguma maneira, nem que seja um não, mas a gente vai ser atendido. E não só aquele pedido, aquela coisa que nós temos para falar, vai ser simplesmente ouvida ao pé da letra, porque isso vai gerar uma conversa, isso vai gerar sentimentos, isso vai gerar outras coisas. E assim nós vamos então caminhando diante dos nossos pais. E a mesma coisa funciona com Deus também. Quando nós falamos de oração, nós não estamos falando simplesmente de entregar a Deus algum pedido, ou alguma coisa a respeito de nós, algum sofrimento ou qualquer coisa do tipo, alguma alegria, uma gratidão. Não fica só nisso, porque não é isso que Deus ouve. É claro, Deus ouve as nossas palavras, mas não fica só nisso. Quando Deus nos ouve, Ele está ouvindo o mais profundo do nosso ser, aquilo que às vezes está além do que nós estamos dizendo. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós chegamos diante de Deus, nós trazemos alguma problemática, alguma coisa que nós queremos colocar diante de Deus, mas isso funciona também quando nós estamos falando com outras pessoas. Às vezes a gente quer dizer, olha, eu sei lá, fiquei chateado com isso, eu gosto daquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, mas às vezes a gente não está dizendo aquilo. A gente está talvez dizendo outra coisa. Você pode perguntar aí para os nossos irmãos e irmãs que são eventualmente da área da psicologia, por exemplo, e você vai dizer para eles algumas coisas a respeito, como é que eu posso entender o que as pessoas falam? E eles mesmos vão dizer que muito mais do que a nossa fala está no nosso corpo, no jeito que a gente se mexe, no jeito que a gente olha, nas expressões do nosso rosto, às vezes falam muito mais do que nós estamos dizendo, muito mais do que a fala. E é assim, só que de maneira muito mais profunda, que Deus nos percebe, porque Ele não vai olhar para as nossas palavras simplesmente, ou para as nossas expressões, ou para as nossas lágrimas, para o nosso sorriso, mas Ele vai olhar para dentro de quem nós somos. Se a gente fosse pensar que nós somos como se fosse um computador, Deus não vai olhar para o software bonitinho, lá para o programa e tal, Ele vai olhar para o código, porque Ele pode mexer no código. Nós não. Nós muitas vezes não temos nem condições de saber como que nós somos internamente. Às vezes escapa ao nosso ser. Às vezes nós estamos sentindo coisas, vivenciando coisas, e nós não estamos entendendo essas coisas que nós estamos vivendo. Mas Deus entende. E Ele não simplesmente entende porque Ele é um Deus soberano que está lá nos céus, seja lá onde fique os céus. Deus não nos ouve, Ele não fica atento às nossas orações simplesmente porque Ele está sentado num alto e sublime trono e de lá Ele pode todas as coisas. Não. Deus nos ouve porque Deus tem prazer em se relacionar comigo e com você, como nós temos prazer de nos relacionarmos com os filhos. Como nós temos prazer de nos relacionarmos com as pessoas que nós amamos.
Este é o nosso Pai Celestial. É alguém que tem prazer em ouvir as nossas orações, em estar naquele momento espiritual conosco, seja de maneira pública, seja de maneira pessoal. E aí a perspectiva começa a mudar um pouco mais, porque aí você não percebe que está falando de fato somente com o Senhor, que é Senhor e soberano e Rei e Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo que Ele é Senhor, Rei, Todo-Poderoso, Ele também é esse Pai com quem eu posso falar e me abrir de maneira profunda. E aí as nossas orações podem ganhar um contexto de mudança, porque aí não é simplesmente chegar para Deus, Deus, eu estou precisando disso, daquilo, daquele outro, em nome de Jesus, amém. Aí você pode falar o porquê. Por que você acha que está precisando do que você tem pedido? Você já colocou isso diante de Deus? Você já colocou ou percebeu as suas emoções, os seus sentimentos, o mais íntimo do seu coração, quando você pede alguma coisa? Porque é nesse nível que a oração, que a conversa com Deus se dá. Quando eu me derramo diante de Deus, e quando você se derrama diante de Deus, nós não estamos preocupados se Deus vai nos atender. Nós não estamos preocupados se Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Nós estamos simplesmente nos deleitando em quem Deus é. E nós estamos nos deleitando no Pai Celestial. No mesmo Pai que, de maneira que Ele possa dizer assim, olha, eu não vou te dar isso que você está me pedindo. Mas ao mesmo tempo, nós saímos daquela oração confortados, conformados e consolados, porque não é simplesmente um não, mas é um não que atinge o âmago do nosso ser, o mais íntimo de quem nós somos, que se anela a nossa própria alma. E é aí que está a profundidade de quando nós chegamos a Deus. E aí nunca acabam os assuntos. Tenho alguns comentários aqui. Primeiro só cumprimentar a Cleonice Edmilson, Luiz César e família, os Leide Caleb, a irmã Sandra, mãe do nosso querido pastor Patrick, a Silvana Kissula, o Luiz Antônio, o Gilson, a Gessi e a Luana. Mas temos alguns comentários aqui. O Gabriel falou assim, essa oração mostra como é importante orar pelos irmãos e mostra que o cristão não deve caminhar sozinho. Ela começa como Pai Nosso ao invés de Pai Meu. Ela diz, não nos deixe cair em tentação, ao invés de dizer, não me deixe cair em tentação. Ela diz, perdoa os nossos pecados, ao invés de perdoa os meus pecados. O cristianismo não é uma religião individualista, e essa oração mostra isso. E o Cleuber comentando sobre a questão da relação dos muçulmanos com o seu Deus, Alá, né? Ele lembra que Alá não tem filhos. O Islã não retrata Alá como pai, ele não é pessoal, é verdade. E ele também disse, o Cleuber ainda diz assim, Deus ouve o mais profundo do nosso ser. Ele conhece nossas motivações e desejos. Ele nos vê de maneira que nem nós mesmos conseguimos ver. É isso? Muito bom. E vamos começar então a exposição do texto? Ou vocês acharam que eu já estava expondo? Eu só estou. Isso aqui é introdução, irmãos. Eu digo, é introdução o negócio. Exato, é só o modelo ainda. Vamos começar a exposição do texto. O texto nos fala a respeito de Pai Nosso que estais no céu. Essa é a primeira frase, esse é o primeiro ponto de tudo que a gente tem para falar com Deus. Primeiro, Deus é pessoal, nós já percebemos isso. Ele é nosso Pai, nós precisamos entendê-lo também como nosso Pai, alguém que é presente, alguém que se importa, alguém que tem prazer não só em ouvir as nossas orações, mas em se relacionar conosco em todo o tempo. Afinal de contas, Deus é onipresente, Ele está presente não só em todos os lugares, mas também em todo o tempo. E isso é fantástico porque Ele está presente na minha vida. Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que está acontecendo comigo, Ele sabe o que está acontecendo com você. E aí é que está, Deus é nosso Pai, não é só meu. Claro que o meu relacionamento com Deus, ele também é individual, né? Mas ao mesmo tempo que ele é individual, ele não se
detém na individualidade, mas ele se expressa também, e eu posso até dizer ousadamente, o meu relacionamento com Deus, ele só é completo quando eu entendo que ao passo que eu estou me relacionando com Deus de maneira individual, eu preciso também me relacionar de maneira coletiva. Se eu não me relaciono, ou só me relacionar, melhor, se eu só me relacionar de maneira individual, a minha oração ela não é completa. O meu relacionamento com Deus não é completo. Até porque se a gente parar um pouquinho para pensar, nós vamos perceber, lembrar que o nosso Deus é um Deus triuno. Nem mesmo Deus é individual. Embora ele seja único, ele seja um só, mas Deus se relaciona com ele mesmo também. Então a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, que é triuno, também precisa expressar isso. Ao passo que eu tenho a minha individualidade com Deus, para que a minha oração, para que o meu relacionamento com Deus seja completo, eu também preciso me expressar coletivamente. Por quê? Porque quando Deus me abençoa, me dando alguma coisa que eu pedi, isso não para em mim. Isso se reflete no meu relacionamento com as outras pessoas. De modo que, você vai lembrar, quando a gente já falou um pouco sobre isso, quando a gente fala sobre perdão e arrependimento de pecados, quando eu tenho algum pecado que eu não estou lutando contra, que ele simplesmente se alojou no meu ser e ele fica ali, e eu não estou lutando, eu não estou me arrependendo, eu não estou trabalhando, eu não estou lutando contra aquilo, toda a igreja é afetada, todo o corpo de Cristo é afetado. Porque nós somos seres, ao passo, individuais, mas ao mesmo tempo coletivos. Afinal de contas, nós fazemos parte de um reino. Nós fazemos parte de uma sociedade, de um povo. E Deus age através deste povo. Se ele levar, por exemplo, o pastor Lucas, por exemplo, se ele for levado para missões em algum lugar, ele não está indo individualmente, ele está indo como povo. A atuação talvez seja, né, em partes ali, individual. Né, um discipulado é um com o outro. Mas ainda assim, o fato simples de ele estar indo, ele não está indo em nome de Lucas, e ele não está indo somente em nome de Deus, mas ele está indo em nome do todo. No nome de Deus, ele está indo por causa de Deus, ele está indo em favor de Deus, ele está indo com Deus, mas ele também está indo com e como povo. E essa é a diferença de quando nós somos crentes, não é? Quando nós olhamos para o nosso individual, eu estou indo trabalhar no meu trabalho secular, né? Eu não gosto dessa palavra, mas enfim. Eu estou indo trabalhar na segunda-feira de manhã. Você não está indo trabalhar, mas você está indo trabalhar como parte do povo de Deus. De modo que o seu testemunho impacta todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Eu creio que essa é a ideia que a Bíblia fala, que nós somos embaixadores, né? O embaixador, embora ele vá como indivíduo, ele sempre vai representando a sua embaixada, o seu país, né? E nós vamos representando sempre o povo de Deus, o próprio Deus, onde a gente vai, né? E não só quando a gente faz coisas que são típicas de igreja, que às vezes a gente fica com essa ideia, não, eu estou indo agora representando a igreja porque eu estou indo como pastor, estou indo como presbítero, estou indo como, enfim, desempenhando alguma função, né? Presidente de uma federação, de uma sociedade interna, mas a gente vai, quando você vai como indivíduo, comum, normal, cidadão do céu, né? A gente vai representando o povo de Deus onde a gente vai. Então é muito importante isso mesmo, porque isso dá diferença quando a gente entende que o nosso testemunho é dado 24 horas. A gente sai de casa dando testemunho e levando o nome de Deus, né? E fica em casa também dando testemunho, levando o nome de Deus. Uma coisa muito, muito interessante, eu não sei se os irmãos sabem, mas quando a gente fala de embaixada é um lugar que fica em outro país, né, que é mandado um representante que fica lá. Mas eu não sei se vocês sabem que naquele terreno da embaixada, ali não é, por exemplo, se a gente pegar aqui, imagina a cidade de Curitiba, nós temos aqui uma embaixada americana. A embaixada americana é em São Paulo, mas imagine que fosse aqui.
Nós temos a embaixada americana aqui. Aquele lugar, aquele quadrado, retângulo, sei lá o que for, aquele terreno onde a embaixada está localizada, ali não é Brasil. Ali é Estados Unidos. Então, a partir do momento que você entra ali, você está sujeito às leis americanas. Você não está mais no país, você não está mais no Brasil. Mesmo estando dentro do Brasil, aquele lugar não é mais Brasil, aquele lugar é Estados Unidos. E isso funciona para nós também. Onde eu estou não é mais simplesmente o Brasil. Onde eu estou é reino de Deus. Eu estou na minha escola, porque eu estou lá é reino de Deus. E eu tenho que atuar lá como reino de Deus. Se eu estou no meu trabalho, eu atuo no meu trabalho como reino de Deus. Se nós estamos aqui neste terreno onde a igreja está, este terreno não é simplesmente Brasil, embora nós vamos respeitar sim as leis e tudo mais, mas este lugar não é só Brasil. Aqui é onde o povo de Deus se reúne. Neste momento, esse lugar aqui é parte do reino, é parte do céu. Aí muda um pouquinho a perspectiva, né? Então, quando você sair de casa e falar, eu não quero ir para a igreja, hoje estou tão cansado. Fala assim, não, eu vou para outro país, eu vou para outro reino, eu vou para casa. Aí muda a perspectiva um pouquinho, né? Vou fazer uma viagem. Vou para exatamente. Maravilhoso. Porque de fato nós somos um povo que age coletivamente, embora sejamos individual. Deus respeita a nossa individualidade, mas Ele trabalha melhor em nós, né? Completo. Nosso relacionamento com Deus é completo quando nós estamos também pensando no outro, pensando como reino. O cidadão do reino nunca pensa como ele mesmo, ele pensa como alguém que de fato é daquela nacionalidade, né? Pai nosso. Então, nós já vimos esta primeira parte, Ele é o nosso Pai, Ele é nosso, Ele se relaciona comigo, mas Ele se relaciona melhor comigo quando eu também penso como um povo e não somente como indivíduo, né? Nós vimos que Deus é próximo, nós precisamos nos aproximar de Deus e deixar de nos relacionarmos como se Deus fosse um Deus distante, um Deus carrancudo, um Deus iradiço, um Deus que não tem prazer naquilo que nós falamos com Ele. Pelo contrário, Deus tem muito prazer. Deus não é esse Deus iradiço. Sim, Ele se ira, Deus tem a sua ira, mas essa ira não se derrama naqueles que são os seus filhos, aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que entendem quem Deus é, aqueles que conhecem o Senhor. Esses não são alvos da sua ira. E a ira de Deus, ela não se manifesta como se Deus fosse, como eu falei um pouco tempo atrás, como se Deus fosse um Deus lá do Olimpo, que você pecou, Ele vai lá e joga um raio em você. Ele joga uma maldição na sua vida. Pelo amor de Deus, Deus não age assim. Deus não é assim. Pastor, mas algumas vezes Deus fez isso. Você lembra lá quando Deus abriu a terra e engoliu umas pessoas lá que fizeram umas coisas erradas? É verdade. Às vezes acontece. É perigoso, perigoso. Mas isso não significa que Deus age com todos de maneira iradiça. Ele se irou por causa de uma coisa extremamente específica. Quando Deus se ira é por algo extremamente específico. Mas o mesmo fato de Deus se irar não significa que a ira de Deus está destituída, está afastada, está isolada do seu amor. Então quando você pensa, Deus é um Deus bravo, será que eu posso pedir isso para Deus? Pode. Porque Deus tem prazer em nós, no nosso relacionamento com Ele. E Deus não é esse Deus distante, longe, que está lá no céu, está lá no trono. Não, Ele não está simplesmente no trono. Ele está em todos os lugares. E de modo que Ele tem prazer em se relacionar comigo e com você, Ele está presente em todos os momentos do nosso dia. Seja lá o que estivermos fazendo. Se você estiver pecando, Deus está presente com você ali. Muito provavelmente o Espírito Santo está clamando para que você se arrependa antes de fazer. E você é testemunha disso. Tenho certeza disso. Você tem um relacionamento com Deus, você já foi testemunha disso. De alguma vez foi fazer alguma coisa. Não posso fazer isso porque você foi convencido na hora. Ou durante, ou depois. Foi conduzido ao arrependimento. Deus age assim.
Mas a gente não pode entender que Deus age como esses deuses antigos, ou como esses deuses que aparecem na televisão, ou como Deus, não é uma referência muito boa, mas como o Deus dos Simpsons, por exemplo. Tem um desenho animado chamado Os Simpsons, para quem não conhece, e lá eles têm uma representatividade de Deus. E aí, dependendo do que você fala, Deus joga raio, Deus esmaga pessoas, entendeu? Tem uma coisa de desenho animado. Mas Deus não é assim. Deus não é um ser humano, Ele não age de acordo com o que nós agiríamos. É que às vezes a gente traz para Deus pensando que Deus vai agir como eu. Não vai. Não vai. Ele não age como eu, Ele age como Ele mesmo. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele decide como agir. E Ele nos dá padrões de como Ele age. Então você já viu, por exemplo, a partir do momento que todo mundo que já cometeu algum pecado na Bíblia que você leu, caiu um raio sobre a pessoa? Não, né? Até porque senão nem a palavra de Deus ia ser escrita. Mas se não aconteceu, não vai acontecer com você. Deus não vai simplesmente, por causa do pecado do seu povo, mandar um dilúvio de novo. Porque Ele falou que não ia fazer isso. A forma de Deus agir no seu geral é Deus agindo com misericórdia e graça. Deus vai nos conduzir ao arrependimento do pecado. Ele não vai ficar nos conduzindo ao medo. Então, se alguma vez você já ouviu alguma pregação na sua infância, ao longo da sua vida, ou, enfim, né? Se você já se percebeu tendo um relacionamento com Deus assim, como se Deus fosse um Deus bruto, um Deus que age até de má fé com a gente. Eu convido você a abandonar esse tipo de pensamento, porque Deus não é assim. Deus é amor e nós precisamos lembrar disso. E mesmo quando Ele nos diz não para alguma coisa que a gente pede, mesmo quando Deus age de maneira mais carrancuda, quando a sua providência nos leva, por exemplo, ao deserto, nos leva a um vale, nos leva a uma tempestade na vida, ainda assim Ele está fazendo isso com amor. Mesmo quando Deus nos prova para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos limpos das nossas impurezas, ainda assim Deus está fazendo isso com amor, e não com ódio, não com ira, não com rancor ou qualquer coisa semelhante a isso, porque isso são sentimentos humanos. Mas nós tendemos, queridos irmãos, e precisamos tomar cuidado, a nos relacionar com Deus de fato como Deus, e como Ele diz, como Ele se apresenta, como Ele se revela, e não como muitas vezes nós nos colocamos, achando que Deus age como nós mesmos. Certa feita, Reves e queridos irmãos, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, numa encontro assim, meio célula, uma coisa meio assim, um pequeno grupo. E aí, nesse pequeno grupo, tinha uma moça lá, e aí a gente estava falando sobre quem Deus era e tudo mais, o que Deus se revela na sua palavra e coisa e tal. E aí essa moça nos trouxe um testemunho, falando a respeito disso. Falar, o Deus que apresentaram para mim não é o mesmo Deus que vocês falam. E aí, ela, não sei se ela era crente ou não sei como é que estava o coração dela nesse sentido, mas ela chegou a nos dizer a respeito, assim, daí eu abandonei esse Deus, eu não quis mais esse Deus, né? E aí ela foi falando e tal, e aí depois ela falou assim, olha, agora eu tenho eu não lembro se era noivo, marido, se era namorado, enfim, alguma coisa assim, mas ela tinha um relacionamento com alguém, afetivo, né, com alguém nesse sentido, e ela falou, eu comecei a apresentar Deus para essa pessoa, diferente, o Deus que faz bem para mim. Ou seja, ela criou um Deus. E às vezes, queridos, nós, se não tomarmos cuidado, fazemos a mesma coisa. Ou porque alguém nos fala, ou porque alguém não sabe se relacionar com Deus e nos conduz a um relacionamento também estragado com Deus, ou porque alguém não entendeu a Deus e tenta mostrar quem Ele é, né? Ou por influência nossa mesmo. Mas a gente precisa entender que Deus é esse Pai celeste, esse Pai querido, Pai amoroso, que se relaciona conosco, que tem prazer conosco. E nós não podemos de maneira nenhuma
cair na tentação ou no erro de fazermos com que Deus se molde a quem nós somos, ou quem nós queremos que Ele seja. Porque o que eu queria que Deus fizesse é que Ele me desse tudo que eu peço. Que Ele livrasse a minha vida de todo sofrimento. Que Ele, se alguém fizesse algum mal para mim, por exemplo, eu quero que Deus jogue um raio na pessoa, sim, claro. Porque eu sou assim. Eu sou iradiço, eu sou fácil de irar, eu tenho ódio. Ou posso ter ódio, né? Geralmente eu não tenho, mas às vezes, né? Sei lá. Pode acontecer, cuidado. Mas, né? Eu queria que Deus me desse churrasco todo dia. Eu vou morrer de hipertensão, eu vou virar um obeso mórbido, alguma coisa. Vou, mas eu queria mesmo assim. Porque o que a gente quer nem sempre é o que a gente de fato precisa. E é por isso que às vezes Deus nos diz não. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos perceber nós vamos percebendo através da Sua palavra também o nosso coração. E Deus vai, olha, não vou te dar isso. E às vezes a gente fica nervoso, a gente fica bravo, a gente fica profundamente chateado porque Deus não está me dando, porque Deus não me dá, porque Deus não me dá. E lá na frente, às vezes a gente, nossa, se Deus tivesse me dado aquilo que eu pedi, Jesus, eu estaria completamente fulminado. Porque é assim. Nós estamos nos relacionando com o Pai. E aqueles que são pais, aqui, principalmente os pais de adolescente, talvez, que vão nos dizer, às vezes o filho chega, eu quero sair com o fulano, com a fulana. Fala, não. Você está fazendo porque você odeia o seu filho, mas é porque você olha para a fulana, é porque você olha para o fulano. E às vezes você vê o que ele não está vendo. Às vezes você percebe coisas que a outra pessoa não está vendo. E Deus é assim. Às vezes, Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero tal oportunidade, eu quero tal... Enfim, você pode pedir um monte de coisa para Deus. E às vezes Deus não vai te dar, porque Ele vai olhar para dentro do que você precisa, para quem você é. E aí Ele vai saber, porque Ele tem prazer em nós, Ele vai saber, não, se eu der isso, não vai ser bom para ele, para ela, não vai fazer bem, vai desviar dos caminhos. E assim tantas outras coisas que Deus às vezes nos diz não. E às vezes a gente pede coisas para Deus, olha Deus, eu não quero isso, e Deus dá mesmo assim. Porque é aquilo que vai fazer bem para nós. Pede para Deus te tirar de uma prova para ver se Ele tira. Não tira. Não é porque Ele te odeia, não é porque Ele é mau, não é porque Ele é ruim. Não é porque Ele está como aquele menino que fica com a lupinha lá no formigueiro, matando as formiguinhas queimadinhas. Não é isso não. Não é isso não, é porque Deus sabe que você precisa, que eu preciso passar por provas, por lutas. E às vezes, queridos, as lutas são aquilo que nós somos às vezes tão arrogantes que a única forma de nós passarmos para o lado da humildade é quando Deus nos prova. Eu já falei isso aqui, e isso é tão pesado de dizer, mas tem gente que vai viver só sofrimento na sua vida. Porque se Deus der para ela alegrias, bênçãos. Deixa eu colocar de outra maneira. Tem gente que sempre vai ser pobre, porque se Deus der riqueza, Ele larga Deus. Olha que ruim que quer dizer isso, de púlpito, inclusive. Nós temos uma participação híbrida aqui, porque a pessoa está presencialmente, mas participou online. A Nicole mandou uma mensagem bem interessante. Ela disse assim, a gente projeta nossas relações humanas na relação com Deus. Então, criamos um Deus, com letra minúscula, né, humanizado e, portanto, limitado. E é verdade. Até é importante a gente pensar que quando a gente ora do Pai Nosso, a gente pensar qual que é a figura de pai que às vezes a gente tem, né? A gente acaba projetando a figura do nosso pai, ou do pai que a gente conheceu, ou do pai que não conheceu, do pai que não teve, do pai que oprimiu, né? E Deus não, Ele não é esse mesmo pai, né? Aliás, Ele não se restringe aos formatos humanos de relação, mas Ele constrói um novo padrão de relacionamento. E a gente tem que tomar cuidado para não trazer o que a gente vive nas nossas relações para a relação com Deus, como se Ele fosse reagir como a gente reage, como se Ele fosse fazer o que nós sentimos e vivemos nas nossas relações pessoais, né? Posso participar dessa? Pode. Eu preciso de um microfone aqui para o Rev Thiago, por favor. Tá vindo. Obrigado, Pri. Isso que o pastor Lucas falou. Nossa, obrigado, Pri. Nesse sentido que o pastor Lucas falou e que foi o comentário da Nicole,
Às vezes, a gente, como a gente tem essa tendência, né, de projetar o nosso pai terreno no pai celestial, nós temos que sempre lembrar que o pai celestial é diferente do nosso pai terreno. Mesmo que o nosso pai terreno seja um pai amoroso, terno, cuidadoso e etc., nós temos que lembrar que o pai celestial é ainda mais. E se a gente teve um relacionamento difícil com o pai, um relacionamento intrucado, cheio de brigas e cheio de conflitos e etc., nós temos que lembrar que o nosso pai celestial é diferente disso, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva muito legal da gente colocar, porque me chama a atenção o fato de que, nesse trecho em que Jesus fala sobre oração, tanto no versículo 6, quanto no versículo 8, e no versículo 9, Jesus ele nos encoraja a chamarmos Deus de Pai. Ou seja, Jesus ele não quer apenas sugerir que a gente chame de Pai, né? É mais ou menos assim, Deus não apenas nos permite chamá-lo de Pai, mas Ele quer que a gente chame Ele de Pai, né? Isso não quer dizer que chamar Deus de Deus está errado, chamar Deus de Senhor está errado, não. Mas Ele quer que a gente chame Ele de Pai, e tem um motivo pelo qual isso acontece. O motivo pelo qual isso acontece é que há uma relação de extrema confiança entre um filho e um pai. Então, quando você confia no seu pai, a forma como você se relaciona com ele é completamente diferente da forma como você não se relaciona, ou da forma como você se relaciona com um pai em quem você não confia. E quando a gente olha para essa perspectiva de um pai que nós temos, e o pai é perfeito, e é o pai que está sempre pronto para nos ouvir, é um pai que quer se relacionar conosco, é um pai que nos convida a desfrutar da sua doce presença, é um pai que nos dá da sua ternura e da sua bondade, seria, no mínimo, insensato da nossa parte, para dizer assim com bastante delicadeza, que nós fiquemos perdendo tempo confiando em outras coisas, como nos nossos recursos, como nos nossos bens e até nos nossos valores e princípios morais e tudo mais. E aí, quando a gente vai olhar isso no relacionamento humano, a gente fica pensando, por exemplo, na atuação do conselho tutelar, né? Por qual motivo o conselho tutelar tiraria o cuidado de uma criança do seu pai ou dos seus pais? Por dois motivos, ou por maus tratos ou por negligência. Ou seja, a criança só é colocada sobre a confiança de outra pessoa, que não os seus pais, quando há motivos de desconfiança a respeito dos pais. E quando nós, como filhos, tiramos a nossa confiança do nosso pai, do Pai Nosso, para confiarmos nos nossos recursos, nos nossos bens, na ciência, nas ideologias, no nosso moralismo, na nossa ética, nos nossos princípios, então nós estamos dizendo para Deus que o nosso Pai Celeste tem sido negligente, ou então ele tem nos tratado mal, ele tem nos dado maus tratos. Então, para mim, é muito grave o fato da gente confiar em tantas outras coisas e não confiar no Pai Celeste. Porque é como se a gente estivesse dizendo para o conselho tutelar espiritual: olha, o pai que nós temos não é bom o suficiente, então nos coloca sobre o cuidado dos nossos recursos, nos coloca sobre os cuidados dos nossos bens, ou então dos nossos princípios e valores morais, ou então da ciência, ou então da tecnologia, ou então das ideologias. Para mim, isso é muito grave, assim, porque é impossível que Deus seja negligente com os seus filhos, ou então que Ele trate mal os seus filhos, a ponto dos seus filhos se rebelarem dizendo assim: por favor, conselho tutelar espiritual, me tire da guarda desse pai. Então, o Pai nos ama, Ele continua sempre nos tratando com ternura, com doçura, é Ele quem soberanamente cuida de nós, inclusive porque
Ele é o Pai que se relaciona conosco, mas Ele é o Pai que reina sobre os céus, é o Pai que está nos céus. Então isso me chama a atenção, Heavy, porque quantas não são as vezes em que nós nos dedicamos a confiar em outras coisas, ao invés de confiarmos no Pai nosso, que estás nos céus. É uma colocação aí a respeito dessa questão do relacionamento do Pai terreno com o Pai celestial e tudo mais. Que horas tem aí, Heavy? São 10 horas e 57 minutos e o nosso irmão Kleber fez um comentário interessante. Ele fala que podemos abordar esse assunto pelo outro lado do prisma. Os pais têm uma responsabilidade grande, pois o relacionamento que eles nutrem com seus filhos pode facilitar ou não o relacionamento dos seus filhos com Deus. Eles podem aproximar ou afastar os seus filhos na relação com Deus. Mas são 10h57. Eu, respondendo ao presbítero Kleber, eu não sei se, como a gente tem uma perspectiva mais calvinista, eu não sei se teria o potencial de afastar, eu diria que tem o potencial de estragar, de complicar, de dificultar, de alguma coisa mais nesse sentido. Mas se a gente falar no sentido de dificuldade, seria que a gente teria algum controle sobre a salvação do outro, sabe como? Aí eu acho que teria que fazer esse pequeno adendo só, para a gente não levar nesse sentido. Então, assim, poderia estragar, dificultar muito, né? Se a gente pregar um Deus errado e tal, a dificuldade que nós vamos ter de nos relacionar quando Ele se revelar a nós, se de fato Ele se revelar a nós, será muito mais difícil, né? Mas essa parte assim da revelação é o Senhor que tem controle, né? Nós infelizmente não temos controle, ou felizmente. Acho que felizmente, porque senão a gente estaria lascado, né? Controlar a salvação do outro, ou a nossa mesmo, né? Porque a gente ia ficar, eu quero, não quero, quero, não quero, ia ficar um negócio meio estranho. Mas assim, que com certeza tem um potencial imenso de estragar, de dificultar, de atrapalhar, eu acredito que sim, mas acho que ficaria mais nisso aí. O Gabriel complementa e diz assim que um dos principais campos missionários é a família e o principal rebanho que os pais devem pastorear são seus filhos. E o nosso irmão Luiz Alves diz assim, cita o Salmo 27, versículo 10, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É verdade, Isaías 49, 15. A irmã Josete ainda diz, muitos só sabem pedir e não agradecer. Tem isso também. Mas aí é relacionamento, né? Você está se relacionando só com o mercado, né? Com delivery ali, um Deus Food, sei lá, qualquer coisa assim, né? Acho que aí fica complicado, né? Na verdade, tem orações, eu tenho meio um pouco de dificuldade nessas orações que a gente tem que pedir alguma coisa. Por que a gente tem que pedir? Não é porque a gente só não pode conversar. Fica meio... Parece que Deus é realmente esse negócio, é um amuleto que a gente vai pedindo e tal. Sempre tem que ter pedido. Se a gente olhar nessa oração ali do Pai Nosso inteira, você vai ver que tem pedidos. Mas esses pedidos não são nada comparados com pedidos assim, talvez o pão ali só. Mas veja que o pão é dai-nos o pão nosso. Não é dai o meu pão, né? Então nós estamos pensando, quem for expor esse texto aí vai chegar lá. Agora, uma coisa muito interessante para a gente terminar, falando um pouco desse relacionamento que nós temos que ter com Deus. Aliás, antes, Rev, só te respondendo, você falou do conselho tutelar, eles não tiram por negligência, é só por maus tratos. Porque se fosse por negligência, não ia ter, pelo ECA lá, não ia ter ninguém que aguentasse todos os recursos lá dispostos nos artigos da lei. Então, geralmente por maus tratos, nunca por negligência, né? Por falta de alimento, alguma coisa assim. Senão a gente não ia ter lugar para colocar tanta criança. Agora, falando um pouco desse relacionamento, nós temos que lembrar então, Pai nosso que estais, e aí é que finaliza, né? Onde Deus está. Só que se a gente olhar para isso, para essa perspectiva, falar onde Deus está nos céus. Então Deus está em um lugar distante, em um lugar onde eu não tenho acesso. E é justamente aí que está o problema. Porque, eu já falei sobre isso, né? A gente só vai relembrar, nós somos um povo brasileiro, não é isso? Nós somos um povo do reino. Nós somos um povo do reino.
E quando nós oramos, nós não oramos para o presidente da República, que precisa dos senadores e dos deputados para aprovar alguma coisa. Quando nós olhamos para Deus, nós estamos olhando para o Senhor do nosso reino. E o Senhor do nosso reino, que também é nosso rei, que também é nosso soberano, que também é nosso Pai celestial, esse Pai amoroso, diferente do Pai daqui terreno, das nossas relações terrenas, mas que nos chama para nos relacionarmos como se Ele fosse de fato o nosso Pai, perfeito nesse caso. Nós estamos dizendo que, a partir do momento que Deus está nos céus, aquele que está nos céus tem todo o poder, tanto no reino espiritual, né, nos céus ali, quanto na terra, para fazer ou para estabelecer a sua vontade. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, não quer dizer que Deus está distante, muito pelo contrário, é que Deus está próximo. Mais próximo do que nós poderíamos imaginar. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu preciso falar com o meu médico, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o telefone, ligar para o consultório, mandar mensagem, enfim, não sei como é que está essa questão aí, mas geralmente você tem que ligar e marcar uma consulta. E aí, você, ao marcar uma consulta, você vai ter que ter disponibilidade na agenda do seu médico, ele não vai te atender a hora que você quer. Você vai ter que se encaixar lá na agenda do médico. Além de se encaixar na agenda do médico, você vai ter que daí dispor toda a sua agenda. Você vai ter que dispor de recursos para ir até lá, a menos que não tenha telemedicina aí, mas enfim, pensando nos padrões normais da vida. Você vai ter que pagar, se você não tiver plano de saúde, mas se você tiver plano de saúde, você vai ter que pagar também. Né? No fim das contas, tem que pagar tudo. E aí você vai poder contar, talvez, com o seu médico, isso se ele for bom. Se ele estiver ainda num dia bom, disposto a realmente te atender. Porque no controle dele, ele pode simplesmente falar o que ele quiser para você vai acreditar e segue a vida. Quem garante que o médico é 100% assertivo? Que ele está sendo verdadeiramente 100%, né, com você. Verdadeiro com você. Mas é pior, se você precisar, por exemplo, de lei, de algum recurso da lei, você vai ter que provavelmente contratar um advogado. Aí o seu advogado vai interagir por você, você vai ter que dar a liminar, assinar uma liminar que ele pode agir em teu nome. Você vai ter que esperar a audiência, você vai ter que provar que um monte de coisa, você vai ter que mexer com isso, mexer com aquilo, você vai ter que contar com a disponibilidade do juiz, de um sistema, né, de todo um sistema, que não é só o juiz, depende, mas todo um sistema. Você vai ter que contar que aquele juiz esteja sendo honesto, justo, que ele não esteja agindo, sei lá, por seus próprios interesses, por qualquer coisa do tipo, que ele não esteja no mau dia. E aí talvez você seja atendido. Muito provavelmente do jeito que você não quer, mas, enfim, é assim. Pior ainda se você precisar de um político. Esqueça, deixa eu falar, eu nem vou entrar na ação. Mas digamos que a gente precise do presidente da República. Ele pode fazer um decreto se ele quiser. Pelo menos ele tem poder para isso. Mas o decreto ele vale por 120 dias. Aí esse decreto vai ter que ser analisado pelo Congresso, que está incluído aí Câmara dos Deputados e Senado. Aí pense que na Câmara dos Deputados tem 513 deputados que você vai ter que contar com a opinião deles. Você tem 80 e sei lá quantos senadores, mas fugiu o número aqui, acho que 81, 83. 81? 81 senadores que você vai ter que convencer. E aí existem milhares de coisas que você pode usar na lei de recursos para procrastinar isso, para fazer acontecer, não sei o quê. E aí é por isso que Deus nos diz, Pai nosso que estais nos céus. Porque aí nós temos dois recursos. O primeiro recurso é o recurso individual. Eu posso chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso disso. E Deus me responde. Deus sempre responde. Pode não ser do jeito que eu gostaria, o que eu estou esperando, mas Ele sempre responde. E nós temos uma segunda instância. Eu posso orar. Mas eu também posso chegar aqui hoje de manhã e falar, igreja, vamos orar juntos? E aí nós podemos dizer coletivamente, como igreja, Pai nosso que estais no céu, nós precisamos disso.
nós temos duas instâncias. As duas instâncias são respondidas igualmente. Tem um missionário da Jocum, eu acho que foi o fundador da Jocum, não vou me lembrar o nome dele agora, mas acho que é o Lori Cunningham, não é? Ele fala em um dos seus escritos, do seu livro, que ele diz assim: eu já vi Deus dizer não para muitas orações individuais. Pedidos assim de pessoas que fizeram e tal, e Deus disse não. Mas eu nunca vi Deus desdenhar, né? Desdenhar não, mas Deus recusar responder a oração que é feita pela igreja. Mas não no sentido literal, ele não diz assim, então se a igreja pedir um carro para o pastor Tiago, Deus vai dar. Não é assim. Não é assim. Mas é que quando existe uma ciência coletiva de que quando nós oramos como igreja, nós nunca vamos pedir coisa mesquinha. Pode perceber quando a gente ora pelas pessoas, nós vamos orar pela cura de um irmão, nós vamos orar para que Deus nos ajude a sermos mais bem-sucedidos aí nas atuações sociais que nós temos quanto igreja, abençoar os ministérios da igreja, nós vamos orar por perdão de pecados, que Deus traga arrependimento para o seu povo, que Deus nos livre do mal. Nós nunca oramos de maneira mesquinha. E aí existe uma coisa mais profunda que ele diz assim, quando a igreja ora por missões, e aí, bom, ele fundou a Jocum, né, Jovens com uma Missão, é uma agência missionária, para quem eventualmente não souber, mas quando a igreja ora, por exemplo, olha, nós precisamos de um avião para levar, levar remédio para a Amazônia. Praticamente impossível, Deus não dá, se for para o propósito certo. E se você lê os relatos, né, dos missionários, né, Rev. Lucas, você que tem mais conhecimento nisso, é impressionante como Deus responde. E geralmente as respostas são completamente maiores do que se pede. Às vezes a gente precisa do dinheiro para comprar, às vezes chega alguém que doa. A gente precisava, tem uma história de um barco que eles precisavam para a Amazônia, para um navio, sei lá, um negócio hospital, alguma coisa assim. E aí precisava desse negócio, alguém falou e doou. Falei, eu dou um barco para vocês. Se vocês precisam de um barco, eu dou. Se é para missões, eu dou. Porque é assim que Deus age. E às vezes nós chegamos... Desculpe te interromper. Eu não sei se você vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do que estás nos céus, mas tem um aspecto bem interessante nessa linha aí do Pai Nosso, que não é uma questão de restrição geográfica, né? Não é o Deus que fica no céu, o Deus que está preso no céu, o Deus que é do céu e não sai do céu, mas é o Deus que age do céu. E esse céu aqui tem um aspecto muito mais de oposto à terra, é que ele não se prende a coisas terrenas, é que ele não está limitado aos recursos terrenos. Então ele não usa de coisas da terra, ou melhor, ele não precisa de usar de coisas da terra para fazer as coisas acontecerem. E por isso que orar para o Deus que estás nos céus faz muito mais sentido, porque os da terra a gente já sabe o que esperar, né? E não é muito pouco. Eu sei da minha limitação, então eu sei que eu não posso orar para o Deus Lucas e dizer, Deus Lucas, me ajude, ó meu eu interior, né? Me ajude a cumprir as coisas, seja você mesmo a sua solução, né? Eu não posso fazer isso, não tenho condição de fazer isso. Então eu oro para o Deus que está nos céus, porque ele celestialmente responde com recursos que vêm dos céus, que são espirituais, que são muito maiores do que os recursos terrenos limitados, né? E aí essas maravilhas que o pastor Patrick está narrando, aí a gente consegue observar e ver. E às vezes parece que é uma coisa que não vai acontecer, que parece que é uma coisa de história dos outros contando, né? Mas é uma coisa que a gente pode provar nas nossas vidas. A oração do Pai Nosso é para todo cristão. É isso, exatamente. Quando nós oramos para esse Deus que está nos céus, não é porque ele está no trono sentado lá e você tem que marcar uma audiência. É porque a forma dele agir, ela é totalmente diferente do que aqui. E é por isso que ele está nos céus. Não é porque esse céu também não você fala, Deus está na terra, ele agiria como está aqui. Mas, na verdade, quando a gente fala assim, Deus que está nos céus, né, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos dizendo que Ele vai agir
a forma que Deus age é a forma que como Ele... Como é que eu posso... A forma de expressar isso, da melhor forma de expressar isso, talvez seja assim... quando eu oro para esse Deus que está no céu, eu estou dizendo assim, eu estou orando para o meu Pai que está em casa. Porque eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Então nós estamos orando para o nosso Pai que está em casa. E que vai agir segundo as normas e as leis da nossa casa. Do seu reino. E é por isso que se a gente continuar a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Porque para nós o que importa não são as leis desse mundo, embora nós tenhamos que cumpri-las com bom testemunho. Mas o que importa para nós são as leis do reino. E aí sim, Pai nosso que estais em casa. Muda a perspectiva. E aí, queridos, para finalizar, quando a gente orar, quando você for ter sua experiência, suas próximas experiências de oração, lembre-se que você não precisa chegar para Deus como se Ele estivesse distante de você, mas simplesmente como se Ele fosse teu Pai. Pode chorar para Deus, pode sorrir, fica à vontade. Lembre-se que Ele é seu Pai. Um Deus de amor que se importa e que tem prazer em você e em mim também. Mas quando você orar, a partir de agora, se você fazia diferente, lembre-se de orar e colocar as coisas diante de Deus, não como pedidos, mas como uma conversa. Exponha os seus pedidos. Não chega de, Deus, eu preciso de um carro, preciso de um emprego melhor. Não. Exponha o porquê. Se deleite em falar das coisas que você precisa, das coisas que você quer, das coisas que você sente. Se abra diante de Deus, porque é isso que Ele quer. É isso que Deus nos chama a fazer, se deleitar ou nos deleitarmos nele. Mas por fim, lembre-se que esse Pai, Ele é nosso. Então não finalize as suas orações pensando naquilo que você precisa ou naquilo que você eventualmente acha que precisa. Mas finalize as suas orações lembrando do povo que você faz parte, que eu faço parte. Lembre-se das pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se que nós oramos, pedindo coisas para nós, sim, falando sobre nós. Mas nós estamos preocupados também com o reino. E ao falar de mim, eu me preocupo com o reino. Porque eu não sou individualista. E é por isso que nós oramos, Pai nosso, que estais no céus. Porque nós precisamos lembrar que Deus, Ele não age como as leis desse mundo, mas Ele age como aquele que está lá em casa. Como aquele que está no lar, para onde nós iremos voltar um dia. O Nicolas pediu para fazer uma participação, a Pri já está trazendo o microfone aí para ele. É mais uma dúvida, mas desse lado de pedido também, e não ser individualista. Jesus faz uma consideração lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, ele fala sobre como que a gente deve pedir, né? Ele fala assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A minha pergunta é assim, quando Jesus fala para pedir em nome dEle, e o que a gente realmente faz nas orações, o que exatamente Ele quer dizer com isso? Porque eu pensei em duas possibilidades. Pode ser tanto a autoridade de Jesus Cristo que a gente está invocando para fazer o pedido, como os apóstolos fizeram no livro de Atos. Tem passagem que Pedro expulsa, tira a enfermidade de pessoas e ele faz isso em nome de Jesus. Ou também poderia ser
como se fosse uma procuração. A gente está colocando em nome de Jesus, a gente está fazendo como se fosse um pedido de Jesus, ou que a gente tem que estar alinhado que Jesus a vontade dele para fazer esse pedido. Uhum. Não sei exatamente como que em nome de Jesus deve ser interpretado pela gente. Eu penso o seguinte, para ficar uma coisa bem simples. Quando a gente lê esse texto, né, a gente percebe esse texto, às vezes a gente fica com esse coração meio assim, então tudo que eu pedi, eventualmente eu vou receber. E se eu pedir em nome de Jesus e eu não receber, é porque Deus é mentiroso. Né? Deus não está agindo, então Ele não me ama, não me quer, não me chama de picolé. A questão é, quando o Senhor Jesus nos diz que nós devemos orar no nome dEle, o que Ele está dizendo é o que Jesus pediria. Como seria a oração do Senhor Jesus para Deus? Será que Jesus, no nosso caso, né, vou tentar ser bem mesquinho aqui, será que Jesus pediria uma Ferrari para Deus? Se não, se a resposta nossa for não, Jesus não pediria isso, então eu não peço isso em nome dele. O nome de Jesus não nos dá uma procuração, né, para um artefato jurídico que a partir de agora eu pedi, então Deus tem que me dar. Não é isso. Mas é pedir como Jesus pediria. Da maneira que ele pediria. Ele pensaria no quê pedindo? E a gente pode usar até uma situação mais nobre. Eu posso falar até citando eu mesmo. Eu poderia pedir a cura da minha deficiência com o nome de Jesus. Por que ele não me deu até hoje? Porque eu não mereço? Porque eu não sou digno? Porque eu estou orando errado? Eu não tenho fé? Qualquer coisa assim? O que Jesus vai fazer com a minha vida a partir disso que eu estou vivendo? E aí quando eu oro pedindo de repente alguma cura ou alguma coisa do tipo, e assim você vai lembrar Paulo também, né? O próprio Senhor Jesus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Porque é isso que o Senhor Jesus pede. Às vezes nós olhamos para o imediatismo daqui, mas o Senhor Jesus não olha com os olhos daqui, com esse imediatismo que nós pensamos. Quando a gente fala, então, o nome de Jesus, é porque nós estamos olhando para algo muito além do que nós estamos acostumados a pedir. Nós estamos olhando muito além daquilo que o Senhor pode fazer, mas olhando terrenamente, né? Deus pode dar um carro para alguém? Pode. Deus pode dar uma casa? Pode. Deus pode fazer, sei lá, esse púlpito virar um púlpito de ouro? Pode. Mas que diferença faz? O que isso impacta no reino, no evangelismo? O que isso impacta no meu crescimento espiritual? O que isso impacta em quem eu sou diante de Deus? O que isso impacta na minha salvação? O que isso impacta no meu discipulado com os outros? Entende? Então é mais nesse sentido. Quando nós pedimos em nome de Jesus, podemos pedir qualquer coisa. Mas não quer dizer que a gente vai receber. Mas quando nós estamos colocando alguma coisa ou melhor, no nome de Jesus, nós estamos colocando como se estivéssemos dizendo: olha, Jesus, eu não tenho condições de fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio. Eu confio tanto no Senhor, no seu nome, na autoridade do seu nome, em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, no teu poder e tudo mais, que é melhor eu entregar isso para o Senhor do que ficar tentando eu mesmo fazer alguma coisa, ou responder, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente eu coloco a vida do Nicolas nas mãos do Senhor Jesus. Eu não sei o que Jesus vai fazer. E eu nem preciso dizer coloco pedindo tal coisa. Senhor Jesus, cuida da vida dele, a sua maneira. É isso que nós estamos dizendo. Pelo menos essa é a minha visão nesse sentido. Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, Refs. Isso mesmo. A irmã Sandra está aqui dizendo que a aula foi muito boa, mas ela é suspeita, né? Muito suspeita.